Oi, gente, tudo bem? Faça a diferença. Bernie Brewster, com David Ramsey. Olha só, saiba a diferença entre quente e bom. Isso me lembra Gênesis, né? Cada dia o Senhor faz alguma coisa e diz, e fez isso, o Senhor achou que isso era bom, né? Então pense sobre isso. Hoje Deus me falou sobre o deserto, que é muito quente. Mas será que é bom? Um sucesso é quente, uma carreira é bom. Quente pode ser o começo de bom, mas no fundo se trata de o que você faz com o que tem. Longevidade significa permanecer no jogo, como? Seguindo as regras certas, educação, inteligência, conhecimento sobre a área em que atua, o desejo de simplesmente realizar um bom trabalho. E se você acha que já sabe tudo sobre qualquer coisa, está enganado. Aqui ele fala que é o quente. É como se ia dizer cuidado para não brincar com fogo, porque você pode se queimar, tá? Você pode se machucar, você pode se ferir ou simplesmente pode ser algo que você perca, entendeu? Cuidado. Não sucumbir, sucumbir ao próprio calor. Porque esse quente, ele pode do nada ficar gelado, né? Como é o deserto. Do nada ele, cai a temperatura. Isso aqui tá me lembrando sobre o companheirismo, fidelidade, lealdade, sabe? Sabe, pessoa que faz muita promessa, sabe? Parece que... E aí pode te deixar na mão, entendeu? Fala muito, enfim. Repare o seguinte, a pessoa fala, a pessoa faz, a pessoa fala, ou a pessoa nem fala, a pessoa faz. Tem pessoas que elas têm um extremo de lealdade que elas nem falaram, elas não falam. Elas já fazem. E daí tem um tipo de lealdade que é assim, a pessoa fala, a pessoa não faz. A pessoa ela fala de novo, como se ela estivesse fazendo uma segunda vez, mas daí ela reforça e ela não faz. Daí ela fala uma terceira e ela vai esquecendo, entendeu? O que ela falou antes. E eu vou ler aqui A Carícia Essencial, Roberto Chiniachik. Vou continuar com vocês. Deixa eu ver. Olha o que ele fala, desejo, latim, desidério, provém da raiz side, da língua zenda, significando estrela, como se vê em sideral, relativo às estrelas. Seguir o desejo é seguir a estrela, estar orientado, saber para onde se vai, conhecer a direção. Você tem que saber quem é que você anda seguindo. Qual é o seu desejo? Né? Porque você vai seguir, não vai, sabe, assim, tá sem direção. Qual é o seu desejo? Porque esse seu desejo, ele vira uma estrela, né? E me lembrou da estrela que mostrou, né? Aqui que nasceu o Salvador. Só que aqui tem um inimigo. O inimigo. Eis o inimigo. Apareceu já. Certeza para você. O medo.
O medo, talvez o medo tire até o brilho dessa estrela, né? Não sei se você segue e às vezes Deus até aponta, é aqui. Mas eu falo, tô com medo, vou não. E às vezes esse medo ele faz você sofrer, ele dá cegueira, né? Aqui ele fala que muitas vezes se julga como louco a pessoa que se encanta, que se apaixona, que abraça com calor, que ama, que sorri, que é feliz. Esse realmente é um louco. A pessoa que faz isso é louco, só pode ser louca. Como pode? Só pode ser louco, né? Louco assim para viver tão fora da realidade, né? Que a realidade é o quê? Olha o que ele fala, que é sombria, ameaçadora, né? Então, você permanece sempre desconfiado, né? Você acha que as pessoas são desonestas, mesquinhas, exploradoras, prepotentes, fingidas, traiçoeiras, hipócritas. Então, você não consegue se entregar, porque quem se entrega é louco. Né, o que ele fala, ó, quem é louco se apaixona, quem é louco abraça com calor, quem é louco tem amor, sorri, é feliz. Como pode esse louco? E às vezes é o louco que você deseja ser e não consegue por causa do inimigo, ex-inimigo, o medo. E aí, agora que ele vai entrar na questão das carícias, que é a gente busca a carícia, né? Que é o prazer. O prazer da presença do outro, do cheiro do outro, da sombra do outro. Lembrei da sombra de Pedro, lembra da sombra do Pedro que curava? Às vezes a sombra de outra pessoa cura, gente, né? Só a presença, a sombra do outro sobre nós. Você sabe que a pessoa tá ali como uma criança que se acalma, ai, tô com medo, né? É o companheirismo. Ó, uma história de carícias. Era uma vez, há muito tempo, um casal feliz, Antônio e Maria, com 2 filhos chamados João e Lúcia. Para entender a felicidade deles, é preciso retroceder aquele tempo. Cada pessoa, quando nascia, ganhava um saquinho de carinhos. Sempre que uma pessoa punha a mão no saquinho, podia tirar um carinho quente. Os carinhos quentes faziam as pessoas sentirem-se quentes e aconchegantes, cheias de carinho. As pessoas que não recebiam carinhos quentes expunham-se ao perigo de pegar uma doença nas costas que as fazia murchar e morrer. Era fácil receber carinhos quentes. Sempre que alguém os queria, bastava pedi-los. Colocando-se a mão na sacolinha, surgia um carinho do tamanho da mão de uma criança. Ao vir a luz, o carinho se expandia e se transformava num grande carinho quente, que podia ser colocado no ombro, na cabeça, no colo da pessoa. Então misturava-se com a pele e a pessoa se sentia toda bem. As pessoas viviam pedindo carinhos quentes, umas às outras, e nunca havia problemas para consegui-los, pois eram dados de graça. Por isso, todos eram felizes e cheios de carinhos, na maior parte do tempo. Um dia, uma bruxa má ficou brava, porque as pessoas, sendo felizes, não compravam as poções e ungüentos que ela vendia. Por ser muito esperta, a bruxa inventou um plano muito malvado. Certa manhã, ela chegou perto de Antônio enquanto Maria brincava com a filha e cochichou em seu ouvido. Olha, Antônio, veja os carinhos que Maria está dando a Lúcia. Se ela continuar assim, vai consumir todos os carinhos e não sobrará nenhum para você.
Antônio ficou admirado e perguntou: quer dizer então que não é sempre que existe um carinho quente na sacola? E a bruxa respondeu: eles podem se acabar e você não os ganhará mais. Dizendo isso, a bruxa foi embora, montada na vassoura, gargalhando muito. Antônio ficou preocupado e começou a reparar cada vez que Maria dava um carinho quente para outra pessoa, pois temia perdê-los. Então começou a se queixar a Maria, de quem gostava muito, e Antônio também parou de dar carinhos aos outros, reservando-os somente para ela. As crianças perceberam e passaram também a economizar carinhos, pois entenderam que era errado dá-los. Todos ficaram cada vez mais mesquinhos. As pessoas do lugar começaram a sentir-se menos quentes e acarinhados, e algumas chegaram a morrer por falta de carinhos quentes. Cada vez mais gente ia à bruxa para adquirir ungüentos e poções. Mas a bruxa não queria realmente que as pessoas morressem, porque se isso ocorresse, deixariam de comprar poções e ungüentos. Inventou um novo plano. Todos ganhavam um saquinho que era muito parecido com um saquinho de carinhos, porém era frio e continha espinhos frios. Os espinhos frios faziam as pessoas sentirem-se frias e espetadas, mas evitava que murchassem. Daí para frente, sempre que alguém dizia "eu quero um carinho quente", aqueles que tinham medo de perder um suprimento respondiam: "não posso lhe dar um carinho quente, mas se você quiser posso lhe dar um espinho frio". A situação ficou muito complicada, porque desde a vinda da bruxa havia cada vez menos carinhos quentes para se achar, e estes se tornaram valiosíssimos. Isto fez com que as pessoas tentassem de tudo para consegui-los. Antes da bruxa chegar, as pessoas costumavam se reunir em grupos de 3, 4, 5, sem se preocuparem com quem estava dando carinho para quem. Depois que a bruxa apareceu, as pessoas começaram a se juntar aos pares e a reservar todos os seus carinhos quentes exclusivamente para o parceiro. Quando se esqueciam e davam carinho quente para outra pessoa, logo se sentiam culpados. As pessoas que não conseguiam encontrar parceiros generosos precisavam trabalhar muito para obter dinheiro para comprá-los. Outras pessoas se tornavam simpáticas e recebiam muitos carinhos quentes sem ter de retribuí-los. Então passavam a vendê-los aos que precisavam deles para sobreviver. Outras pessoas ainda pegavam os espinhos frios, que eram ilimitados e de graça, cobriam-nos com cobertura branquinha estufada, fazendo-os passar por carinhos quentes. Eram, na verdade, carinhos falsos de plástico que causavam novas dificuldades. Por exemplo, 2 pessoas se juntavam e trocavam entre si livremente os seus carinhos plásticos. Sentiam-se bem em alguns momentos, mas logo depois sentiam-se mal. Como pensavam que estavam trocando carinhos quentes, ficavam confusos. A situação, portanto, ficou muito grave. Não faz muito tempo, uma mulher especial chegou ao lugar. Ela nunca tinha ouvido falar na bruxa e não se preocupava que os carinhos quentes acabassem. Ela os dava de graça, mesmo quando não eram pedidos. As pessoas do lugar desaprovavam sua atitude, porque essa mulher dava às crianças a ideia de que não deviam se preocupar com que os carinhos quentes terminassem e a chamavam de pessoa especial. As crianças gostavam muito da pessoa especial, porque se sentiam bem em sua presença e passaram a dar carinhos quentes sempre que tinham vontade. Os adultos ficavam muito preocupados e decidiram impor uma lei para proteger as crianças do desperdício de seus carinhos quentes. A lei dizia que era crime distribuir carinhos quentes sem uma licença. Muitas crianças, porém, apesar da lei, continuavam a trocar carinhos.
quentes sempre que tinham vontade ou que alguém os pedia. Como existiam muitas crianças, parecia que elas prosseguiriam seu caminho. Ainda não sabemos dizer o que acontecerá. As forças da lei e da ordem dos adultos forçarão as crianças a parar com sua imprudência. Os adultos se juntarão à pessoa especial e às crianças e entenderão que sempre haverá carinhos quentes, tantos quantos forem necessários. Lembrar-se-ão dos dias em que os carinhos quentes eram inesgotáveis porque eram distribuídos livremente? Em qual dos lados você está? O que você pensa disso? Enfim, depende do que seja esse carinho, né? Para se dar livremente a todos. Se não for promiscuidade, né? Se for validação, afeto, gentileza, né? Eu creio que sim. Dê-me um afago. Você já observou que às vezes tem necessidade de um abraço, de um carinho, de alguém que te pegue no colo? Tem uma experiência aqui com macacos recém-nascidos, tá? A estimulação tátil é tão importante quanto o alimento no desenvolvimento dos comportamentos. Então, você tem fome de afago, você tem fome de abraço, fome de colo, entendeu? E aí que tem a experiência que tem uma mãe de arame e tem uma mãe de pano para o macaquinho, né? Vamos ver o que fala. Os macaquinhos afeiçoaram-se à mãe de pano. E ainda que a mamadeira estivesse no peito da mãe de arame, os símios somente saciavam sua fome e logo depois voltavam para a mãe de pano. Então tinha a mãe de arame com o alimento. Eles enchiam a barriga e eles iam ficar com quem? Com a mãe de pano. Quer dizer, eles corriam para a mãe de arame apenas pelo interesse do leite, mas eles queriam mesmo era a mãe de pano, eles querem mesmo aquela que é macia, que dá o carinho, que dá o colo, né? É a sensação de ser acolhido, esse afago, esse abraço, esse colo. Eu quero aquilo que faz bem, que é macio, né? Que me recebe. Quando na gaiola era colocado um estímulo que produzia medo, os macaquinhos corriam para a mãe de pano. Junto à mãe de pano, o macaquinho se sentia mais seguro para arriscar-se e explorar o meio ambiente, mesmo da presença de um estímulo de medo. Então, se tinha um estímulo de medo, ele corria para a mãe de pano, não para a mãe de arame, mesmo que ela que tivesse o leite. O macaquinho, quando criado em solidão, apresentava um quadro muito grave. Evitava todo o contato social, parecia sempre amedrontado. Tinha uma postura de encolhimento e de abraçar-se a si mesmo. Se esse quadro durasse mais um ano, tornava-se praticamente irreversível. A estimulação tátil, além de significar algo gostoso, afetuoso e propiciar sensação de proteção e segurança, fornece material para o indivíduo criar uma identidade. Então você precisa do quê? Afago, carinho, abraço, né? Não só do leite, não só, sei lá, de alguma coisa que você está querendo, dinheiro, um resultado, entendeu? Isso não tira o medo, isso não traz paz, né? É importante termos consciência de que qualquer forma de estímulo leva o indivíduo a perceber-se vivo
Eu estou vivo. Eu estou viva. Ó, serve como fator de equilíbrio da pessoa, ainda que por vezes instável. Levine realizou uma série de experiências com ratos e chegou à conclusão de que qualquer estímulo, ainda que seja negativo, é melhor do que o abandono. É melhor você, por exemplo, sei lá, eu tô vendo assim, por exemplo, dentro da casa. É melhor você chegar e discutir, conversar com a pessoa, né? Peça desculpa, chora, enfim, mas fala alguma coisa. Fala alguma coisa, conversa, enfim, do que fingir que nada está acontecendo, sabe? Do que o abandono, é o que fala aqui. O pesquisador separou-os em 3 grupos. O primeiro era colocado em uma gaiola e submetido a choques elétricos, todos os dias à mesma hora. Nossa, tadinho. Por um certo tempo. E o segundo grupo também era colocado na gaiola de choques, todos os dias à mesma hora, pelo mesmo período de tempo, mas não recebia os choques. O último grupo era deixado na gaiola permanentemente sem ser sequer manuseado. Para a surpresa de Levine, não havia, no final da experiência, grande diferença no comportamento dos 2 primeiros grupos, enquanto que o terceiro, que não recebia qualquer estímulo, comportou-se de forma bastante diferente. Quando colocados em ambientes estranhos que lhes causavam tensões, os ratinhos do grupo que não recebia estímulos agacharam-se no canto da caixa, amedrontados e sem qualquer curiosidade para explorar. Os que estavam habituados à tensão, choque elétrico, no entanto, exploravam o ambiente tanto quanto aqueles que não receberam choque. A estimulação positiva ou negativa acelera o funcionamento do sistema glandular suprarrenal, que desempenha um papel importantíssimo no comportamento dos animais adultos. Sem qualquer dúvida, os animais manipulados abrem os olhos mais cedo, sua coordenação motora é desenvolvida também mais cedo, o pelo do corpo cresce com mais rapidez e tendem a ser significativamente mais pesados quando desmamam. Apresentam também maior resistência a uma injeção de células de leucemia por um tempo mais longo. Ou seja, aqui está falando, é melhor estímulo do que estímulo nenhum, mesmo que seja negativo. É isso. Então termino hoje a carícia essencial. Deus abençoe vocês.